Olá, nesse vídeo vamos falar sobre reações de substituição aromática eletrofílica. É um vídeo que foi baseado na apostila de mesmo nome do professor Omar Pandolli, que ministrou a matéria de Química Orgânica 2 na PUC-Rio. Então, nesse vídeo nós vamos abordar essas reações de substituição eletrofílica aromática: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Nós vamos ver os mecanismos delas mais em detalhes, né, à frente. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão bem rápida. Teoria de ácido e base de Lewis. Em 1923, Gilbert Lewis propôs essa teoria. É uma das teorias mais abrangentes para o conceito, né, de ácido e base. Ela, por exemplo, engloba a teoria de Bronsted-Lowry e ela não depende de uma estrutura, como, por exemplo, o composto ter um hidrogênio ou um OH. O que ela preconiza é que ácido de Lewis é toda e qualquer espécie química que é capaz de receber o par de elétrons. E, em contrapartida, base de Lewis é toda e qualquer espécie química capaz de doar o par de elétrons. Então, aqui tem um exemplo, né, de um ácido de Lewis e uma base de Lewis. O ácido de Lewis é o trifluoreto de boro e a base de Lewis, a amônia. Então, aqui a gente pode ver que o boro não está respeitando a regra do octeto, né? Ele tem apenas 3 ligações, ou seja, tem 6 elétrons. E isso acontece para outros elementos do grupo 3A, como, por exemplo, o alumínio, né? No cloreto de alumínio, que a gente vai ver mais à frente, é bem utilizado. E exatamente por ele ter apenas 6 elétrons, ele pode receber um par de elétrons e formar uma ligação covalente coordenada, que é bem interessante para catalisadores nas reações orgânicas. E já no caso, a amônia, o nitrogênio, por ser do grupo 5, né, ele tem um par de elétrons não compartilhado, então ele pode doar para o boro e aí vai formar a ligação covalente coordenada. E a gente vai ver mais à frente por que isso é interessante. Um outro ponto também, para revermos bem rapidamente, é a hibridização. Pegando o alumínio como exemplo, já que ele é utilizado em um dos catalisadores mais utilizados na química orgânica, né, que é o AlCl3, está aqui embaixo. A distribuição eletrônica dele, a gente sabe que ele tem 13 elétrons, né? Então o número atômico dele é 13. Então a distribuição dele é 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Isso sem hibridização, né? Já no caso da hibridização, a distribuição dele vai ser modificada para 1s2, 2s2, 2p6 igual a sem hibridização. E aí, no caso, nós vamos ter hibridização de 2 orbitais p, aqui, né, e um orbital s. Então, a gente tem a hibridização desses orbitais aqui. E aí, a energia vai ser do 3sp2, a energia fica entre o orbital 3s e entre o orbital 3p. Então, fica 3sp2, a energia dele aqui. Então, nós temos um elétron em cada, né? Todos eles estão respeitando o princípio de exclusão de Pauli, né? Então, a gente tem a possibilidade de ligação com 3 átomos, 3 outros átomos, né? E ainda um P puro, que pode receber um par de elétrons, por exemplo, o que vai ser muito interessante para esses catalisadores aqui, em especial. Tem outros catalisadores, claro, mas esses são alguns dos que são muito recorrentes na química orgânica. Então, o mecanismo geral das reações de substituição eletrofílica se dá pelo anel benzênico atuando como um nucleófilo, e ele vai adicionar o eletrófilo e o carbono adjacente, né, vira um carbocátion, então ele fica, esse carbono adjacente ao que foi adicionado, ele fica pobre em elétrons.
E a gente tem a ressonância do íon arênio, então a gente tem a deslocalização dessa ligação dupla para cá. Então a carga positiva vem para aqui para baixo, como a gente pode ver nessa estrutura. A deslocalização dessa ligação dupla também para cá, trazendo a carga positiva para cá e para aqui, porque esse carbono aqui já virou um sp3, não é mais sp2 como os outros do anel. E a gente tem o A-, né? Então, essas são as formas de ressonância do íon arênio, a gente tem que representar sempre, é bem importante. Então, aqui a gente pode ver esse tracejado só a ressonância, é só onde tem a ressonância, né? Aqui não tem por causa do carbono sp3, como já foi falado. Então, a gente vai ter uma base atacando, né? Para desprotonar esse anel, retornando a aromaticidade ao anel. Tem 6 elétrons pi, né? Obedece à regra de Huckel. E aí forma o ácido. Então, esse é o mecanismo geral. A gente vai ver agora um pouquinho mais de cada um. A gente tem, por exemplo, a halogenação, é bem comum, né? Então, a gente, na halogenação, a gente tem, em geral, o cloro e o bromo. O iodo e o flúor não são muito comuns. O iodo por causa do tamanho, o flúor pela reatividade, mas pode acontecer, né? Em condições um pouco mais controladas pode acontecer. Então, no cloro, para fazer a cloração, a gente precisa do catalisador, do FSL3, a 25 graus Celsius, então uma condição mais amena, né? E na bromação a gente tem o FeBr3 e precisa de calor. Então, como é que é o mecanismo? Nesse caso aqui, o bromo diatômico, por exemplo, ele vai se combinar com o brometo de ferro 3 e vai formar um complexo. O ferro vai ficar com a carga negativa, o bromo com a carga positiva. Numa segunda etapa, o anel benzênico ele atua como nucleófilo, né? E ataca o bromo desse complexo. Então, esse par de elétrons da ligação vai sair junto aqui com esse complexo anterior. Então, fica FeBr4-, e o bromo é adicionado ao anel. Então, vira o íon arênio, porque tem o cátion aqui, e novamente a gente vai ter ressonância, então a deslocalização das cargas, das ligações duplas, a carga positiva vai se deslocalizando, e só realmente nos carbonos com hibridização que não é sp3, né? Então, a gente numa terceira etapa, é importante observar que esse carbocátion, ele não é aromático, ele não obedece à regra de Huckel. Então, numa terceira etapa, a gente tem o retorno dessa aromaticidade com uma base, nesse caso o FeBr4-, vai desprotonar esse anel, retornando a aromaticidade, são 6 elétrons pi aqui, ele é plano, cíclico, e a gente vai ter formação do HBr e do FeBr3, o catalisador é regenerado. A nitração é bem parecida, o que tem que ter um pouco de atenção é porque a gente, além do ácido nítrico, precisa do ácido sulfúrico, as condições de 50 a 55 graus Celsius, então a gente consegue com isso, né, com essas condições, a formação do nitrobenzeno e do hidrogênio sulfato, né, isso vai ser bem importante, e do íon hidrônio. Então, o mecanismo da nitração ocorre com o ácido nítrico desprotonando, tirando, né, o hidrogênio do H2SO4, que é um ácido mais forte, então ele tem a tendência de ser desprotonado. Então, a gente vai ficar com esse ácido nítrico protonado e o hidrogênio sulfato. Só que a gente tem uma água aqui que é um bom grupo abandonador, né? Então ele vai sair e a gente vai continuar com o íon nitrônio e a água, né? Tem a formação da água do íon nitrônio.
Uma vez protonado, esse ácido que já se tornou no íon nitrônio, esse íon nitrônio pode ser atacado pelo anel benzênico. Essa é uma etapa um pouco lenta, e a gente tem novamente a formação do íon arênio, a gente quebra a aromaticidade, né? Tem a formação do carbocátion, então deslocaliza a carga. E aí a água acaba agindo como uma base, né? E desprotona esse anel benzênico, formando o nitrobenzeno e o íon hidrônio. Uma coisa importante também de ressaltar, que é muito utilizado, é a nitração, né? Da nitração é a redução desse nitrobenzeno através do ferro, né, em meio ácido, e depois uma base, a gente consegue a anilina, então a redução desse grupo substituinte. A sulfonação, a gente tem o anel benzênico em presença do trióxido de enxofre com H2SO4, com ácido sulfúrico concentrado. Então, a gente consegue a formação do ácido benzosulfônico. Então, o mecanismo, o que acontece? A gente precisa do H2SO4 concentrado, ou tenha o borbulhamento, né, do trióxido de enxofre, e aí a gente consegue que no H2SO4 concentrado ele se dissocia em trióxido de enxofre, no íon hidrônio e no hidrogênio sulfato. Então, o trióxido de enxofre, ele é o eletrófilo, ele é atacado pelo anel benzênico. Então, a gente tem a adição. Novamente, a gente tem que representar as estruturas de ressonância. E aí, a partir do momento que a gente tem essa adição, quebrou a aromaticidade, a gente precisa de uma base para desprotonar esse anel e retornar a aromaticidade. Então, a gente consegue isso, e a formação do H2SO4, ou seja, a gente volta, né, com ele lá do início. E o benzeno sulfato, o íon benzeno sulfato, ele aceita o próton do íon hidrônio. É uma etapa rápida, né? Tem a tendência já de acontecer isso, e aí é formado o ácido benzosulfônico e água. A alquilação, a gente tem um cloreto de alquila, e ele, em presença de um catalisador, ele vai formar o complexo, né? E depois a gente vai ter dissociado o carbocátion e o cloreto, íon cloreto. Então, nesse caso, a gente tem o cloreto de isopropila, ele ataca o AlCl3, que é o catalisador, forma um complexo, e aí essa ligação, né, tem os elétrons, o cloro é mais eletronegativo, ele puxa esses elétrons, então tem a formação do carbocátion e do AlCl4. Uma vez formado esse carbocátion, o anel benzênico pode atacar esse carbocátion. Tem a quebra de aromaticidade, né? A carga positiva está no anel, então a gente tem que fazer todas as estruturas de ressonância. E aí que a gente precisa retirar precisa desprotonar para que volte a aromaticidade, então a AlCl4- vai desprotonar, então a gente vai ter o isopropilbenzeno, ácido clorídrico e o cloreto de alumínio, tricloreto de alumínio. Tem outras possibilidades de alquilação, como por exemplo, quando o grupo substituinte no anel que a gente quer tem uma ligação dupla, né? Tem uma insaturação, então a gente pode fazer isso com o HF, mas nem sempre a gente vai ter a possibilidade de ter uma ligação dupla, então tem que saber qual que você quer trabalhar, se com a AlCl3, né, se o cloreto de alquila ou se com um alceno. E você também pode ter uma mistura de álcool com o BF3, você consegue também fazer a substituição eletrofílica. Na alquilação de Friedel-Crafts, na acilação, desculpa, a acila é esse grupo, né, R,
hidrogênio só de carbonos e hidrogênios, né, uma cadeia de carbonos e hidrogênios ligada a uma carbonila e clorado, né? Então, a gente tem o cloreto de acila em presença desse catalisador, a LCl3, vai formar também o complexo. E no segundo passo, a gente tem um par de elétrons do oxigênio da carbonila, formando uma ligação tripla, e por consequência, esse par de elétrons da ligação vem para essa parte do complexo. E aí a gente tem a formação do íon acílio, e aí a gente tem a ressonância aqui, né? A ligação tripla, os elétrons da ligação tripla se deslocam para o oxigênio, então a carga positiva vem para o carbono, então fica o carbocátion aqui, né? E o AlCl4-. Então, num passo 3, o íon acílio ele acaba sendo o nosso eletrófilo, e o benzeno, ele é o nucleófilo, ele ataca o carbono, e a ligação tripla, os elétrons da ligação tripla vêm para o oxigênio. Tem a formação do carbocátion, a gente tem que desenhar novamente as estruturas de ressonância. A gente precisa da desprotonação para poder retornar a aromaticidade, então a LCl4 novamente vai entrar, né? E a ressonância é restabelecida, a gente tem a acetona, né? O HCl e o tricloreto de alumínio. E aí, de novo não, mas a gente tem novamente a reação com o nosso catalisador. Então, a gente vai formar um novo complexo, e esse complexo lavado, né, reagindo com água, a gente vai ter a formação da acetona, que já existia, e do hidróxido de alumínio e de HCl. Bom, gente, essa foi uma passada bem rápida. Então é isso, a bibliografia se encontra aí, foi a apostila do professor Omar e o McMurray. Então é isso, obrigada.